Salmo 124. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam coberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Nosso socorro vem do Senhor. É o título desta mensagem. Amados, este salmo aqui faz parte dos 15 cânticos de degraus, ou cânticos de peregrinação, que vão desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Eram cânticos que eram entoados pelo povo quando eles subiam até Jerusalém, de vários lugares, de várias localizações. E são salmos muito maravilhosos, pertinentes, relevantes, importantes. Entre eles nós vemos aí salmos exponenciais. 15 salmos, 4 deles são de Davi, 10 são anônimos, 1 é de Salomão. Salmo 127 é de Salomão. Salmo 122 de Davi. Mas antes, os 122, 121. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 122 de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que salmo tremendo. Salmo 123. Salmo 124, que nós acabamos de ler, de Davi. Salmo 125, que salmo tremendo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, retornará consigo, trazendo os seus bulhos. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão o trabalho que edifica. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Salmo 128, um salmo da família. Quem é avô aqui? Quem é avô, avó? Levante suas mãos. Viverás para ver os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. É o salmo da velhice. Ninguém entendeu, né? Porque ninguém quer ser considerado velho. Meu Deus. Todo mundo é experiente. Quem glorifica o Senhor pelos netos? É sinal que Deus está cuidando de você, meu querido. Quem glorifica o Senhor pela longevidade? Aleluia. Gente, eu achava que não ia viver muito. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, irmão, os médicos falaram assim, depois dos 40 vai complicar a situação. E gente, estou aqui ainda.
Para a glória de Deus. 52 nas fotos. A única coisa que aconteceu é o cabelo que caiu. O cabelo, de repente, a gente coloca uma peruca daqui uns dias. E vamos levando. Ou se algum abençoado quiser pagar um transplante capilar, um implante capilar, uma coisa assim. Nós temos pessoas aqui generosas na igreja. O que vocês acham? Estou começando a fazer um apelo. Vamos deixar o telhado lá para colocar cabelo no pastor. É uma boa ideia? A irmã tem peruca. Olha, amanhã eu já estou lá. Peruca gospel. Eu tenho falado, irmã Gisela, com a minha esposa o seguinte: olha, eu só não coloco cabelo como muitos fazem, porque eu já sou conhecido até no presbitério. Olha que desaforo, olha que desaforo. Eles estão começando a me chamar de Xandão do presbitério. Sangue de Jesus. Não aceito tomar unção, minha irmã. Não aceito. Mas tem uns engraçadinhos lá que estão. E vocês estão vendo por quê? Mas, queridos, imagine eu careca, já faz alguns anos, de repente eu apareço do nada, pastor Arnaldo, de cabelo. Imaginemos o falatório no Pedro. Imaginemos o falatório, Pedro chegando lá de cabelo no ponto. Mas se eu for embora para uma cidade que ninguém me conhece, eu vou chegar lá de cabelo. Se eu for embora para os Estados Unidos, irmã José, eu vou chegar lá de cabelo. As brincadeiras à parte, né? O Senhor tem nos dado vida. A Ele seja a honra, a glória, o louvor. Quem espera ser avô ainda e avó, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Vai chegar o tempo, Paulo. Amém? Vai chegar o tempo. Deus é fiel, é tão gostoso nós vermos a nossa descendência, aqueles que vão levar o nosso nome, aqueles que vão contar a nossa história. Você primeiro é cântico de peregrinação, Salmo 128, Salmo 129, 130, 131 de Davi, 132, 133 de Davi. 4 salmos de Davi, dentre os 15 dos cânticos de peregrinação. Salmo 133, que salmo maravilhoso, que fala sobre a união. Ontem eu peguei a palavra na reunião do presbitério e nós fazemos, queridos, ajuntamentos pastorais para um momento de compartilhamento, de abrirmos os nossos corações, relatarmos as nossas experiências, orarmos uns pelos outros. E isso é uma iniciativa muito, muito bonita, porque é necessário os pastores terem esse momento de compartilhamento e de troca de experiências. E tem uns que não estão participando, que fazem parte do nosso grupo, do presbitério, que foram se divididos em 3 grupos, os pastores e esposas, certo? Aí no nosso grupo tem uns 3 ou 4 pastores que não estão participando e uns deles não participaram ainda. Aí eu peguei a palavra e o pastor Valdir pediu para eu falar alguma coisa em relação aos nossos grupos de apoio pastorais. Eu falei o seguinte: o que adianta nós muitas vezes pregarmos na igreja, que nós pastoreamos, sobre o Salmo 133, que bom é e suave é que os irmãos vivem em união, sendo que nós não temos união. Pregamos, mas não vivemos. Pregamos, mas não vivemos. Isso, queridos, é de uma relevância espiritual tremenda.
Uma pessoa que muitas vezes impõe, passa que é certo, mas não vive aquilo. E nós podemos falhar em várias áreas nesse sentido. E olha, gente, como é bom e suave que nós vivamos em união. O que é união? Eu sempre defendi uma coisa, que união é um mais um tendo comunhão. Por exemplo, eu, uma unidade, o Victor, outra unidade, nós dois tendo comunhão, isso torna-se união. União. Unidades em comunhão. E queridos, é isso que fará toda a diferença diante de Deus. Nós estamos estudando no seminário acerca do livro de Atos dos Apóstolos. E por que aquela igreja no começo foi tão abençoada e tão próspera? Porque eles estavam unidos em todos os sentidos. E eles foram obedientes à palavra de Cristo, permanecendo em Jerusalém, até que do alto eles foram capacitados, revestidos de poder, e fizeram tão grande obra. E a igreja aconteceu de uma maneira esplêndida, espetacular no princípio, onde ninguém padecia necessidade. Havia ali compartilhamento, havia respaldo da generosidade. E será que isso não falta nos nossos dias? Eu louvo a Deus, queridos, porque nós, como Igreja Presbiteriana Renovada Santa Paula, estamos começando a entender isso tudo. Foi dito de pessoas com necessidades, e muitos já se mobilizaram a trazerem as suas ajudas. E isso é maravilhoso diante dos olhos do Senhor. Nós estamos fazendo os nossos cultos de missões mensalmente, e que maravilhoso é nós vermos aquelas crianças africanas recebendo lá o pãozinho para eles comer. E tudo coisa simples que o pastor lá compra: arroz, um frango. A última vez, gente, ele comprou pipoca de sobremesa. Olha só. E você vai aí na tua despensa, quantas vezes as coisas estão lá estragando, não é verdade? Pão que você compra e vai formando aquela pãozaiada. De repente cria até bolor. E as crianças lá sofrendo. Nós aqui tendo com abundância e muitas vezes reclamando de barriga cheia. Mas se você tem agradecimento no teu coração por tudo aquilo que Deus tem provido, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Se você tem tido abundância na tua geladeira, se você tem tido um cafezinho para tomar todo dia, glorifique ao Senhor. Se você tem tido um leitinho na tua geladeira, glorifique ao Senhor. Deus tem cuidado de nós e tem nos dado abundância. E com certeza para compartilharmos. E ali na igreja primitiva, eles viviam em união e ninguém sofria. Por quê? Amados, havia um compartilhamento, eles tinham comunhão. E tudo isso pregado no Salmo 133, que muitas vezes nós nos deparamos com aquele salmo e não queremos colocar em prática aquilo que está escrito e que é maravilhoso e edificante para as nossas vidas. O salmo começa assim: com bom consoado que os irmãos vivem em união. Finaliza assim: onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Começa na união entre os irmãos e termina com a bênção de Deus.
Uma bênção proveniente também do avivamento, da unção. É como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, e vai descendo por todo o corpo vai ficando ungido, abençoado, ministrado, quando há união. Aleluia. Cântico de peregrinação de Davi. Mas nesse salmo aqui, gente, esse salmo é um salmo completo, porque Davi aqui está relatando suas lutas frenéticas contra potentíssimos inimigos. E Davi, em muitos salmos, ele faz menção de muitas adversidades, contrariedades, dificuldades, tudo o que ele enfrentou no sentido de crises, de tempestades. E quem está livre, gente? Quem está livre das dificuldades? Ninguém, absolutamente ninguém. E nós podemos passarmos por dificuldades em muitos sentidos. Hoje nós estávamos ministrando aqui na escola bíblica acerca de Davi e Saul. Por que o Davi passou tanta luta com Saul? Por causa da inveja. E a inveja, gente, é terrível. Terrível. O Tiago, ele colocou lá no capítulo 3 a sua carta, que a inveja ela é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. E olha, gente, quem está livre de ser alvo de inveja? Ou de repente sentir inveja? Ter inveja no seu coração? Quem está livre disso? Porque o homem, gente, é um ser orgulhoso por natureza. E é tentado em muitas áreas, obviamente. Todos nós somos tentados, nós vivemos na vida. Isso aconteceu lá no princípio e até o final será. E, gente, você pode ser alvo de inveja e sofrer perseguição por causa disso. Tem pessoas que não vão, com a tua fuça, com a tua face. Não vou dizer cara, porque quem tem cara é cavalo, Pessoas que não vão com a tua face porque sentem inveja de você, da tua posição, da tua postura, da tua importância, da tua aparência. É óbvio que, como eu estava dizendo, sempre haverão pessoas melhores do que nós. Sempre. Eu muito me contento com o Sócrates. O Sócrates foi uma figura tão proeminente na Grécia Antiga que os filósofos eles foram considerados importantes até Sócrates e foram considerados pré-socráticos e depois pós-socráticos. Seria a mesma questão do Jesus Cristo, de Jesus Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. E o Sócrates, ele era proeminente no que diz respeito, gente, à sua inteligência. Mas de aparência, ele não tinha absolutamente nada que chamasse a atenção. Ele tinha as pernas tortas, ele era barrigudo, ele era careca. Narisudo, nariz achatado. Tudo isso eu estava lendo um livro hoje. E era alvo de inveja das pessoas. Porque para você ser alvo de inveja, não precisa nem você ter absolutamente nada. Mas agora tem aqueles que acham que passam por lutas porque tudo é inveja. Já se deparou com esse? Eu sinto que tem muita gente que tem inveja de mim. Tudo é culpa da inveja. Nem sempre, gente.
Nem sempre o barulho no forro da tua casa de madrugada é o diabo. Não é verdade? Às vezes é um gato preto que está andando por lá. Eu falo isso por experiência própria. Sabe? Que a minha digníssima faz questão de bancar um gato preto que só nos traz prejuízos. E hoje eu estou abrindo meu coração em relação a isso. Me ajuda, igreja. Brincando, ela ama aquele gato mais do que uma eu. Sabe? Arruma até a vozinha para falar com o gato. Daí quando o pastor chama, é desse jeito por aí. Mas, gente, não dá. Nem tudo é inveja. Mas o Sócrates, ele foi condenado à morte, porque ele proporcionou isso, a ter uma morte confortável, tomando-se tudo. Pelo grau de inteligência que ele teve. Falaram para ele o seguinte: o que você merece? Qual será a tua pena? Ele falou assim: a minha pena será ser considerado como um herói na vida. E almoçar no tal restaurante, que os grandes e mais importantes almoçam todos os dias. Aí, gente, foi pena de morte para ele mesmo. Mas, olha que interessante o Davi, a luta que ele passou com Saul, por causa de uma comparação. Depois que ele matou o Golias, algumas mulheres incitadas por um espírito de sensualidade compararam ele e Saul. E o povo de Deus, amados, nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, porque assim, queridos, assim, existe diferença de honra e de bajulação. Existe diferença de honra e de lisonjas. Existem diferenças. Por exemplo, você está num grupo de pessoas, aí você pega uma pessoa e começa a direcionar elogios àquela pessoa. Olha, aquela pessoa, isso e aquilo. Muitos ali vão até verdadeiramente. Olha, verdade. Mas alguém vai ficar nem tanto. Não é por aquilo, não. Discordo. Tem esses. E o que é isso, gente? É um coração enganoso e perverso. Mas, por que ficar incentivando tanto vanglória? Não tem muita necessidade disso. Não tem. Porque, infelizmente, nem todos pensam de igual forma. E nesse sentido, a não ser que você chegue na pessoa, olha pessoa, você é 10, você é importante, você é joia, você é considerável. Aí a gente vai com uma sinceridade para a pessoa ter o relacionamento. Mas se você faz um grupo de pessoas, gente, tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, porque infelizmente podem proporcionar coisas destruidoras. E foi o que aconteceu exatamente com o Davi e Saul. As mulheres ali, nossa, olha, tremendo, hein? Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Ou seja, Davi melhor que Saul. Agora, cá entre nós, quem está tão cristão assim para se considerar inferior ao outro? Tem alguém no nosso meio que já está nesse nível? Porque, amados, nós temos várias recomendações no que diz respeito a isso tudo.
Para começar, Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é você ter o foco mais nos outros do que propriamente em ti. Cada um considere os outros superiores a si mesmos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem está nesse nível? Eu acho que, amados, nós como igreja de Cristo, nós precisamos ainda ser muito trabalhados nesse sentido. Muito melhorados, muito aperfeiçoados. E precisamos nos darmos a isso. Nos darmos a isso. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser fiel à tua palavra. E olha, gente, não é fácil. E penso eu, com os meus botões, e na minha teologia, que é por isso que Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque quem são os escolhidos? São aqueles que realmente não foram perfeitos, mas tentaram, pelo menos, colocar em prática tudo aquilo que foi estabelecido. Aí tem pessoas que têm muitas dificuldades nesse sentido, por causa do quê? Por causa do orgulho. E uma pessoa ouve uma comparação, ouve outra pessoa sendo elogiada, a pessoa entra num desgaste emocional, se dá um complexo de inferioridade, se compara com a outra pessoa. Nossa, mas eu que poderia ser o foco dessa palavra, desse elogio, e a pessoa não consegue se auto-administrar em relação àquilo. Aí vira até um perseguidor daquela pessoa que foi foco de um elogio. E é medonho isso, gente. É triste. É triste. Mas lembremos que o Senhor, o nosso Deus, é Espírito, e Ele sempre trabalhou nos bastidores. Sempre. E assim, queridos, quando Ele enviou alguém que foi visível e que evidenciava Ele, Jesus falou assim: Felipe, como diz você, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, uma das palavras mais relevantes dele foi Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Quem está disposto a procurar aprender com Jesus acerca de mansidão e humildade? Quem está disponível a isso? Muitas vezes, querido, nós somos vencidos pelos nossos egoísmos. Egocentrismo é uma coisa que fala muito alto no coração das pessoas. Vaidades pessoais. Terrível. Terrível. E olha, o Davi foi perseguido. Começou sendo perseguido menino. Ele foi ungido por Samuel, 17, 18 anos. Começou a reinar com 30 anos, depois que Saul morreu. Ainda piá, começou a reinar 30 anos, gente, só depois que o Saul morreu. Mas o Saul, enquanto esteve vivo, me perseguiu. Aí, gente, teve todas essas dificuldades nele. Ele, quando ele tem a oportunidade de compor, ele vai, e diz publicamente isso: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, todo Israel diz: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, com sua ira ardente contra nós. Olha, gente, Davi era ungido, era homem de Deus, mas tinha um maculato dele lá o tempo todo. Agora você acha que você não será foco, de repente até mesmo de ira alheia, inveja, raiva, palavras ferinas proferidas em relação a você? Em todos os lugares e ambientes você pode passar por todos esses tipos de lutas, até mesmo dentro da tua própria casa. Embates entre irmãos de sangue, Caim e Abel, José e seus irmãos. Onde está o coração do homem, ali está o engano e a perversidade.
Nós, amados, precisamos sabermos lidarmos com tudo isso pela palavra de Deus. Aquilo que eu preguei no domingo de Santa Ceia, que o único que não se alegrou com o retorno do irmão mais novo foi quem? O irmão mais velho, dito nas palavras de Jesus. E o pai teve que intervir e dar uma palavra centrada ali, dizendo: olha, é isso aqui que é certo, é isso aqui que é justo. Estou te ensinando. Só que a parábola encerrou-se e não sabemos se realmente aquele filho mais velho deu mão a pau na tora, acatou as palavras do pai. Porque, amados, nem sempre as pessoas estão dispostas a acatar aquilo que vem, que é correto para elas vivenciarem e para elas serem transformadas e para elas serem libertas. E isso é complicado. Agora Davi passou tantas lutas, até mesmo com seu próprio filho, até mesmo com Absalão. Ele faz menção de um inimigo no Salmo 55, que sentava-se na mesa dele para comer com ele. E ele teve vontade de criar asas como de pomba. Falando em pomba, né, gente? Ontem eu fiz um apelo aqui para o irmão Daniel, né, para tirar essas casinhas de pombas daqui de cima. E fica ali fingindo que nem está ouvindo agora. Ó. Fica ali como se estivesse entrando no céu. Isso quando ele não está com a mão aqui recebendo, psicografando. Mas eu fiquei empolgado. Daí o irmão Nelson já levou ele lá fora, já estava olhando de nós, tem que comprar aqui areia, cimento. Então apareceu uma esperança no meu coração em relação às nossas pombas lindas, que em breve não estarão mais aqui. Quem crê assim? Que achem outro lugar. Agora, levanta a mão quem está disponível para adotar as nossas pombinhas. O que você acha, Manuel? Vocês que gostam de cachorro, levar as pombas para lá, Manuel. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 55. Nós vamos encerrar. Glória a Deus. Quem está entendendo essa mensagem, glorifica o Senhor. Salmo 55. Gente, muito triste esse salmo aqui. Salmo 55. Ouve minha oração, ó Deus. Davi, né? Davi. Não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde, pois estou sobrecarregado e confuso. Sabe, talvez esse não seja o teu momento. Estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Olha que Davi era o homem segundo o coração de Deus, gente. Dentro do peito, meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Olha aquilo que eu acabei de dizer aqui. Quem dera eu tivesse asas como uma pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Gente, ele está querendo ir para o deserto para fugir do vendaval e da tempestade, mas o deserto é um lugar também tão inóspito, tão terrível, tão isento de provisões. Davi não estava ali. Aí ele diz assim, verso 9:
Confunde-os, Senhor, e frustra seus planos. Ele recorre a Deus. Ora, se não for o Senhor, ele recorre a Deus. Confunde-os, Senhor, e frustra seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando, ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Gente, isso aqui é muito forte. A partir do verso 12. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Aí ele começa a dizer assim: que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Será que aquilo que Davi está fazendo aqui é exemplo para nós? Porque nessa dispensação que nós vivemos, nesse tempo que nós vivemos como igreja, em relação aos inimigos, é assim que nós devemos tratar? Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa. É assim? Que desçam vivos à sepultura. Mas se Davi fez, eu também posso. Tem o respaldo da palavra. É assim que funciona? Não. A coisa agora é diferente. Davi era Davi. Você é você. Você é cristão. Você agora é pós-Cristo. E Jesus falou assim: ore por aqueles que te perseguem. Mas não ore para que morram, não. Não ore para que caiam, não. Não ore para que sejam prejudicados, não. Ore para que Deus os abençoe e sejam libertos. Para que caiam em si. Para que se arrependam e mudem suas atitudes, suas palavras, seus comportamentos. Porque o homem é um ser mutável. Mas o que Davi está fazendo corretamente? Ele está diante de Deus. Verso 16. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha. E se você tem essa mesma convicção, glorifique ao Senhor. Se você crê que é o Senhor quem tem tomado as suas pelejas e tem feito justiça por você e tem te libertado das lutas, das aflições, das tribulações, das tempestades, levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Ora, se não for ao Senhor. Paulo, quando pregou no Areópago diante de estoicos epicureus, ele falou assim: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É o Senhor que peleja por nós e faz justiça. No Salmo 18, verso 3, Davi declarou assim: invocarei ao Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus adversários. Fique em pé. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha. Glória a Deus. Quem ouve uma palavra como essa aqui glorifica ao Senhor. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha. Embora muitos ainda estejam contra mim, Deus que governa desde a eternidade me ouvirá e lhes dará o que merecem, pois meus inimigos não querem mudar sua conduta, eles não temem a Deus, mas é o Senhor quem peleja por nós mesmo assim. Aleluia. Feche teus olhos e glorifique